acrescentadas. Só as mulheres. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Só os homens. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém. Vamos todos juntos recitar agora o tema? Priorizando o reino de Deus. Amém. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, né? Priorizando a leitura da palavra aos nossos corações, que é o nosso alimento, é o alimento espiritual que nós temos todos os dias nas nossas vidas. Vamos ler então Hebreus 10, 19 a 25. Vamos ficar de pé? É o livro da palavra? Assim também, recitando de uma maneira responsiva. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém. Amém? Vamos ler de novo 22, todos juntos? Vamos ler, ó. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É assim que nós devemos nos portar diante do Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para prestar a Ele culto, de todo o nosso coração. Nós vamos orar nesse momento. Vou pedir a nossa irmã Cleomir, que vem orar, irmã Cleomir, agradecendo a Deus por esta palavra, pela palavra do Senhor nos nossos corações. É ela que nos sustenta, esse falar de Deus conosco, que nos dá vida todos os dias, que renova as nossas forças. Então vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Oramos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por estar aqui na tua presença, junto com os irmãos, fazendo a tua vontade, Senhor, que é priorizando o teu reino. Pai, que está no céu, tudo que for feito aqui, os louvores, tudo que for lido e explicado, que nós possamos sair dos nossos corações transbordando de alegria e de sabedoria da palavra de Deus. Senhor, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos e peço por cada um, meus irmãos que estão aqui, principalmente agradecendo a presença da minha irmã Priscila, Graças a Deus, porque o Senhor deu ela o refrigério e ela pode estar aqui conosco. Eu te agradeço por tudo, Senhor, que tudo que for feito aqui seja para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Bom, aqueles que puderem, continuem de pé, nós vamos louvar o Senhor. Se você não puder, pode se sentar, não tem problema. Mas nós vamos louvar o Senhor nesse momento. É um momento também da entrega, dos dízimos, das ofertas. Um momento que nós já temos irmãos que já colocaram aqui, seus donativos, para que possamos compor a minha cesta básica, tanto da Cristolândia com quilos de feijão, quanto da outra família, que nós também iremos cooperar.
Então é um momento de dedicação. Dedicação nos nossos bens, na nossa vida, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E estaremos louvando ao Senhor. Então, você está com essa oportunidade agora também. E vamos também nos confraternizar, né? Vai fazer confraternização? Também? A Duda vai falar da confraternização. Deus possa estar abençoando você, né, que tem colocado com generosidade o seu quilo aqui, a sua oferta, seu compromisso com a obra de Deus através dos seus bens também. Que nós somos cooperadores do Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos estar agora nos confraternizando e louvando ao Senhor. Amém? Amém. Eu vivo pela fé e não vacilo.
e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Irmão, nesse momento nós vamos orar. Vou chamar as criancinhas que venham aqui. O João, a Valentina, o Arthur, o Theo. Todos aqui. Para a gente orar. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Que eu estou esquecendo? Não vi ninguém. Aí alguém lembra de alguém? Vem, Arthur. Vem, Dudu. Tem alguém que fez aniversário ou não? Mas nós vamos orar pedindo a Deus por essas crianças, né? Hoje vai ser um dia especial para eles lá na salinha. Vão ganhar os seus presentinhos, né? A tia Duda depois vai, de repente, cantar com eles, né? E nós vamos orar nesse momento. Chamar o irmão Luiz, que vem orar, irmão, agradecendo a Deus pelas ofertas, pelos dízimos também, que foram colocados, pedindo a Deus por essas crianças, pela Marina, né? Não esquecer da Marina que está ali sentadinha. Todos vocês, vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor Deus e meu Pai, que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos, ó Deus, nessa reunião, nesse momento de culto a Ti, que a Ti é devido. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor, porque as Tuas misericórdias e o Teu amor têm estado conosco. E nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos ajudado, ó Deus, a cada manhã
tem nos renovado as nossas forças, tem nos fortalecido. E nós te agradecemos, Senhor. Rogamos a Ti, a Tua bênção, Senhor, pela vida dessas crianças que aqui estão aqui na frente, pela vida da Marina que está ali no colo também da sua mamãe. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, fortalecendo, ajudando a vida dessas crianças, os pais de cada um, que a Tua graça, Senhor, seja sobre a vida de cada uma dessas crianças. Rogamos, ó Deus, a Ti, agradecidos pelos irmãos que têm trabalhado, pelos irmãos, ó Deus, que têm cooperado de maneira voluntária, ó Deus, para com a Tua casa, para que, ó Deus, aqui seja propagado, ó Deus, o Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando a Sua bênção, abrindo portas, ó Deus, de trabalho, dando sabedoria a cada um dos Teus servos, ó Deus, para que possam ganhar com honestidade através do seu trabalho. Que o Senhor possa estar, ó Deus, fortalecendo, abençoando. Também te peço por esse casal da Venezuela que chegou aqui junto conosco. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade do Sérgio, da sua esposa e dos seus 2 filhinhos. Já agradecido a Ti, Senhor, porque o Senhor já tem suprido, já tem ajudado, e eles reconhecem, ó Deus, o Teu poder, a Tua ajuda. Que o Senhor possa estar, ó Deus, falando ao coração deles, dando força, abrindo porta, ó Deus, de trabalho para o Sérgio, pois ele é uma pessoa que quer trabalhar de maneira honesta, sabe e domina aquilo que faz. Que o Senhor possa estar, ó Deus, suprindo a necessidade dele, e que nós venhamos ter alegria, Senhor, ao ver aqui o retorno já estabelecido. Eu te agradeço, Senhor, e peço humildemente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor, mas antes, né, a irmã Cleoni já orou aqui, agradecendo a Deus pela vida da irmã Crescilda, que está aqui com a gente, né? Vamos continuar orando pela irmã, não vamos nos esquecer. Hoje, sempre na escola bíblica aqui, nós fazemos a nossa reunião de oração pós-EBD, nós nos reunimos e oramos pelos irmãos. Oramos pelo irmão Jorge, também vamos continuar orando por ele. Oramos pelo irmão Romário. Qual irmão mais que a gente está lembrando aí? Quem lembra aí? Tem mais irmãos. Irmã Lúcia, a gente sempre está orando pela irmã Lúcia. Então, o grupo de oração aqui está sempre orando pelos irmãos na parte da manhã, aos domingos. E hoje também continuamos orando pela Crescilda e ela está aqui agora à noite. Graças a Deus, né? Oi? Edith, né? Vamos continuar orando pela dona Edith, pela irmã Nilda, pelo irmão Francisco. Sempre lembrando uns dos outros na oração, na hora da oração. Não esquecer, né? Da Marina, da irmã Silvia, da Ana. A gente começa a orar pela Marina e acaba lá na Monique, Samuel, Ana Clara, Amanda, e começa a lembrar da rua, aí vai lá até o Christian lá no final da rua. A gente sempre vai lembrando de todo mundo lá da Covanca, daquela rua lá onde a gente, né, conhece os irmãos. Então não vamos esquecer de orar pelo Cauã, né, pelo João Vitor, pelo Emerson, né, pelo jovem. Olha o Cauã aqui, né? Está aqui, graças a Deus ele está aqui, eu me lembrei dele. Então não vamos esquecer de orar pela irmã Cleide, pelo irmão Luciano. Então, irmãos, temos que orar uns pelos outros, não esquecer de orar, né? Pela irmã Rita, pelo Zezinho, pelo irmão Milton. Não esqueçam de orar. Começa a falar os nomes que você não vai esquecer, né? De orar pelos irmãos. Vou passar a palavra para o pastor, então, nesta noite. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Você que nos assiste, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo na sua vida e no seu lar. Irmãos, como o irmão Luiz já falou, né, já pudemos ter ajudado aqui esse casal de venezuelano, creio eu, que pôde chegar e ser assistido. E também agradecer a Deus pela cooperação, como o irmão Luiz aqui orou, né? Dos irmãos que têm sido generosos. Essa é a ideia, irmãos. A igreja ela precisa ser uma igreja generosa, né? Que sempre faça
a sua parte no que diz respeito a ajudar o outro. É isso que a Bíblia ensina. E assim a gente tem feito. Tem mais uma cesta aqui para o Carlos, né, que há de chegar, segundo ele me falou. E a gente espera que, em surgindo essas oportunidades, tenhamos a mão aberta. Como também o feijão da Cristolândia, né, irmãos? Graças a Deus, né, nós esperamos atingir os 70 quilos mensais. E às vezes até ultrapassar é bom, porque isso vai mostrar que a igreja realmente está disposta, né? Entendeu o propósito da gente ajudar aquela entidade ali. O Carlos está ali, obrigado, Carlos. Então, irmãos, e quero dizer também, né? Quarta-feira temos nosso culto de oração, sempre trazendo um estudo, né? E o nosso estudo de quarta-feira agora continua, né? Tiradas de João. Já falamos aqui o que vem a ser isso, né? Que são aquelas tiradas teológicas, ensinos que aparentemente simples quanto a palavra, mas de uma profundidade tremenda, muito grande, né? Então os irmãos precisam entender que em assistindo, ouvindo, você tem a oportunidade de aprender mais um pouco da palavra de Deus. Inclusive hoje falávamos aqui na escola bíblica, né? Quando o Senhor Jesus vai dizer assim, ide por todo mundo, e pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. A pregação, irmãos, ela deve ser uma forma, só deve ser, né, uma forma de ensino, não somente de pregação e de apelo, mas principalmente de ensino. A palavra de Deus diz que a transformação ela vem pela mudança de mente, e a mudança de mente ela vem pelo convencimento através da pregação da palavra, não das ideias humanas, mas daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, quarta-feira, já temos outros estudos, né? Confissões supremas que nós queremos trazer para a igreja, como já fizemos com orações extremas. Então, nós queremos falar sobre tiradas de João, os irmãos verão, né? Os irmãos que estão vendo, mas eu apelo à igreja, né? Porque às vezes a gente faz um esforço para trazer a igreja, né? E se você não pode vir por motivo de força maior, amém por isso, que a graça do Senhor te alcance. Mas se você não vem por motivo que você nem mesmo sabe por que não, que você possa pedir a Deus misericórdia, fazer a sua parte e estar presente. Amém? Sábado, irmãos. Inclusive vou fazer um meio de comunicar aí, a Bárbara já comunicou, não sei se os irmãos têm entrado aí no Instagram da igreja. Quem tem entrado aí no Instagram da igreja e viu o aviso que a Bárbara fez, né? Ficou muito legal, falei para ela, pode fazer muito mais, ela disse que não, ficou com vergonha, mas falou, não, pode fazer, que não tem problema, tá melhor que eu sou o maior boneco de posto, né, irmão? Falando, vocês viram o apelo que eu fiz hoje aqui, né? Mas, irmãos, contanto que a nossa comunicação seja entendida, isso é o que mais importa, tá? E aí, eu quero dizer que sábado, dia 19, nós estaremos indo a Cristolândia, e os irmãos que possam, queiram, né? Tem irmãos de fora, inclusive vou falar para o Cláudio, irmão Cláudio, né? Que é ir, disse que irá, está comprometido aí, e os irmãos daqui com outras pessoas que estão de fora, que não têm meios próprios, né? Bárbara tem pessoas que estão interessadas, a gente quer falar, vamos dar um jeito aí, irmãos, entre os irmãos de, sei lá, né, arranjar uma van, ou então acordar cedo para ir, porque nós temos que estar lá antes das 9, tá? Chega lá antes das 9, aí Madureira, a maioria dos irmãos já sabe mais ou menos onde é, então cotiza aí uma van, sei lá, para tentar levá-los. Essa é uma ideia minha, né? Tem aí o número de pessoas que não são da nossa igreja, mas que quer participar. Outra coisa, irmãos, hoje nós não tivemos como anunciado o nosso culto administrativo, né? Não tivemos a presença da nossa secretária, não pôde estar, e enfim, nós transferimos, né? Imaginamos também que a irmã talvez quisesse, pudesse estar nos acompanhando, nossa irmã, que não é a tesoureira, mas trabalha junto à tesouraria, que faz todo o nosso trabalho de tesouraria, trazendo ali através do como é que é o nome? Excel, né? E assim fica muito bem explicado as entradas e as saídas da igreja, para que a igreja, né, os membros possam ver
e ter na mão, olha, realmente entrou X, está saindo X e por quê? Então isso é muito importante para que a igreja saiba do que realmente é feito, né, vamos dizer assim, das nossas entradas e saídas de ofertas. Amém? Dito essas coisas, irmãos, nós queremos meditar com os irmãos no texto que foi lido ainda há pouco. Né? Nós vamos, talvez, pegando versículos por versículos, tá ok, irmão João? Nós queremos pensar sobre o seguinte título: como reter, segurar e manter-se firme na fé. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho fé, mas não consegue se manter firme a ela, porque a fé não é uma questão meramente subjetiva. A fé é uma questão objetiva. Ela precisa ser demonstrada na prática, é o que a palavra de Deus fala. Tens tu fé? Fazes bem. Até os demônios creem que estremecem. Né? Então, fé não é uma coisa apenas do que eu acho, do que eu penso, ou até mesmo do que eu faço. Porque se o que eu fizer não estiver relacionado a ela, não é fé. É alguma crença que você tem individual, porque a questão da crença, irmãos, é uma coisa muito particular. Mas a fé bíblica, ela sai do particular para ser algo que atinja a todos e leve todos a uma prática de fé, a uma prática de vida, como veremos. Então, como reter, né, manter, segurar e manter-se firme na fé? Essa é o que nós queremos pensar com os irmãos. E nós vamos ler a carta aos Hebreus. Eu quero ler aqui na minha... Eu agora estou com um problema no olho que eu não consigo mais ler ali. Eu lia tão perfeitamente bem que vi até a formiga passando por cima da letra. A formiga deixa para lá, irmãos. Mas deu um problema aqui e já estamos providenciando o meio de reparar isso. Diz assim: portanto, irmãos, se o João quiser colocar na versão dele ali, tá, João? Para me ler aqui assim fica meio complicado, mas os irmãos podem acompanhar ali. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, olha bem, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Eu estou lendo na versão diferente, talvez da que esteja ali, a menos que o João tenha colocado a NVT, né? Então, prosseguindo, né? Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém, irmãos? Graças te damos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra lida nesse instante. Que o Teu Espírito Santo se digne em aplicá-la em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, não somente nos fortalecer na fé, mas, ó Deus, permanecer firme nelas, ó Deus, que é o propósito Teu para a vida de cada um de nós aqui. Nós assim te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou, como falei agora há pouco, eu vou dar uma mudança aqui, tá, João, depois de versão, porque eu vou precisar dos versículos mais anteriores para trazer, para clarificar melhor esse assunto que nós queremos trazer para os irmãos, que é de como reter, manter e manter-se firme na fé. Estamos lendo a carta aos Hebreus, irmãos. Essa carta, né, o escritor ele incentiva os crentes a permanecerem firmes na fé
e confiança em Cristo Jesus. A carta ela foi dirigida, irmãos, a uma comunidade que enfrentava pressões externas e também, muitas vezes, pressões internas, daqueles que falam, não adianta, Já existia a pressão externa, cristãos judeus, não da diáspora, porque aqui ainda não havia acontecido a diáspora, não havia sido, digamos assim, os judeus não havia sido espalhado efetivamente, para todos sempre da sua terra, como Deus já havia prometido desde o Velho Testamento. Isso vai culminar com a destruição de Jerusalém, a derrubada do templo, Aquilo ali foi assim um fato importantíssimo na história do povo de Israel e do mundo inteiro, porque é a partir daquele fato que o cristianismo vai se espalhar em todas as culturas e vai chegar até nós, Hoje em dia nós falamos que o Ocidente ele vive sobre a cultura judaico-cristã, e é essa cultura judaico-cristã que hoje em dia, os senhores do mundo, como a gente sabe, já cansei de falar aqui para os irmãos, procuram destruí-la através de ideologias, de várias coisas, porque a única resistência, principalmente ao comunismo, é a fé cristã. A fé cristã faz frente assim, irmãos, e é onde países como, por exemplo, a Coreia do Norte, se você for pego com uma Bíblia, a sua prisão, meu irmão, se não morte, é certa. Então, agora há pouco, minha irmã estava escrevendo que lá na China, um irmão foi preso, foi levado pela polícia chinesa. E aí, você já sabe o que acontece. Então, os judeus desse período aqui, do primeiro século, alguns estavam sofrendo pressões externas e também internas, daqueles que estavam abandonando, estavam servindo de péssimo exemplo para aqueles que deveriam permanecer firmes na fé. Então, o que acontece? Estavam abandonando a fé cristã e alguns querendo voltar às práticas veterotestamentárias, viver como no Velho Testamento, achando que o culto sacrificial, essas coisas todas realmente purificaria os seus pecados. Nós estudamos aqui quarta-feira, olha a importância de estar quarta-feira, Quarta-feira nós falamos aqui sobre ser Jesus a propiciação pelos nossos pecados. Aí apresentamos aqui uma imagem do propiciatório, a irmã colocou aqui a imagem do propiciatório, o que era o propiciatório, onde uma vez por ano o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, havia o santo e o Santíssimo Lugar, onde havia uma cortina em que só o sacerdote entrava, e muitas vezes até com uma corda, porque se ele morresse ali, alguém puxava ele pela corda. O sumo sacerdote, só ele podia entrar ali no Santíssimo Lugar. E aonde havia o propiciatório, em que havia ali uma das coisas mais sagradas. Eu pedi o João para colocar a imagem do propiciatório, e ali naquela imagem, ele entrava com sangue para a remissão do seu pecado pessoal, particular, o sumo sacerdote, e também pelo povo, onde ele salpicava aquilo sobre o propiciatório, irmãos. E ali é que a gente vai ver que, tem até o louvor no Santo dos Santos, que se canta aqui. Jesus, aquilo ali representava a Cristo, porque ele é a propiciação, como nós falamos aqui na quarta-feira, a propiciação, ou seja, aquilo ali simplesmente lembrava que um dia alguém com o seu próprio sangue remiríamos do pecado. E isso aí que é interessante, Estava ali, como o irmão colocou, na tenda do deserto, onde era o Santíssimo Lugar, e que o sacerdote, só ele podia entrar. E a gente vai vendo, a gente lendo aqui, a gente vai ver que os hebreus, eles estavam querendo voltar àquilo que já foi superado em Cristo. Então aquilo já não via mais sentido. Então o autor relembra as promessas de Deus ao seu povo e a confiança que podemos ter na fidelidade dele. Então nós vamos ler o versículo 23, por exemplo, diz assim, olha, que é o versículo que dá título a essa reflexão. Ele fala assim: retenhamos inabalável, olha bem, irmãos, retenhamos inabalável
a confissão da nossa esperança. Retenha isso, sabe, inabalável, ainda que coisas aconteçam. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, irmãos, é essa retenção de fé. Por isso que nós falamos como reter e manter-se firme na fé. Como fazer isso? Para que nós não afastemos para que nós não venhamos abandonar a fé, como aconteceu com aqueles hebreus, lá dos anos 60 a.C. Essa carta aos hebreus, ela foi escrita ali pela década de 70, quando certamente, houve ali a grande derrubada de Jerusalém. E o que é interessante aqui, que a gente vai destacar aqui nesse texto, pelo menos 3 verbos, que nos ajudam a reter, a guardar e a manter-nos firmes na fé. Esses verbos estão aqui nos versículos, vou ler do 19 até o 25, lendo de versículo a versículo, para que nós possamos entender como reter, como manter firme na fé inabalável. Diz aqui no versículo 19 assim, vou ler aqui enquanto João coloca ali por causa da minha visão. Tendo, pois, irmãos, ousadia, diz ele, para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. O primeiro verbo aqui é que nós, tendo ousadia, irmãos, para entrarmos ou para nos aproximarmos, para nos achegarmos, é que diz esse texto, nos aproximarmos com confiança. Muitas vezes, sabendo a pessoa que ela não está muito, digamos assim, alinhada com a palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus, que ela faz, ore por mim, mas ela mesma não tem, digamos assim, cara para orar por ela mesma, porque ela sabe que está em falta com Deus. Isso é triste, não? Quando temos em falta com Deus, irmão, ora por mim. Isso aí acontece na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Quando ela mesma está assim, ela está sem fé, ela não está desacreditando de que o Senhor irá atendê-la, ou de que o Senhor está punindo-a com alguma situação, e portanto, não estou falando que é pecado você pedir interceder, nem nada disso, mas eu estou falando de outras situações em que a pessoa não ora porque ela perdeu a confiança, perdeu a fé de que o Senhor vai agir ou fazer algo pela vida dela. Irmão, não perca isso. Se você um dia se aliançou com o Senhor, não perca isso. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos aproximar com confiança. Olha que a palavra de Deus chega e Ele se achegará a vós. Limpai duplo ânimo, é o que a palavra de Deus fala. Chegue-se a Deus e Ele vai se achegar a você. Limpe a mão, irmão, larga aquilo que você sabe que desagrada a Deus, talvez aquilo que desagrada a Deus e você sabe é a razão pela qual você nem mesmo tem mais força para orar. Já não quer mais orar porque entende que essa relação está sendo quebrada. E a palavra de Deus mostra isso, que diz lá o profeta que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus de maneira que não vos ouça. É porque isso é um fato real. Então, meu irmão, se você está vivendo essa situação, aproxime-se do Senhor, como diz esse versículo, com fé. Ele diz que tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo pelo sangue. Então, esse acesso para o lugar santo já nos foi, digamos assim, concedido. Quando a pessoa não crê realmente, não tem essa relação viva com Deus, ela nunca quer fazer o que ela tem até medo, e até com certa razão. Mas quando você mantém relação com Deus, é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Agora não é só uma vez por ano, como fazia o sacerdote na velha aliança, não. Esse lugar, ele foi, digamos assim, aberto por Cristo. Ele vai dizer aqui, olha, pelo caminho que ele mesmo inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. O véu
era a cortina, essa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que o sumo sacerdote entrava uma vez só pelo ano. Aquele caminho foi aberto quando, lá em Mateus 27, irmãos, vai dizer quando esse caminho foi aberto. Mateus 27, 50, João. Eu quero ler com os irmãos esse texto a partir do meu próprio texto bíblico, mas os irmãos poderão, diz assim a palavra de Deus, de 50 a 54, diz assim a palavra de Deus: e eis que quando Jesus estava na cruz, ele bradou, entregando o seu espírito ao Senhor. Ele diz assim: e de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o espírito. E aí prossegue: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto, olha, de cima para baixo, para que ninguém pudesse falar que foi alguém que rasgou. Mais para cima. Então, irmãos, o véu se rasgou de cima a baixo e não de baixo para cima. Aquele véu lá do templo, não era mais o templo de Salomão, mas chamado de Herodes, porque foi ele quem reconstruiu. Diz assim: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Olha o que aconteceu quando o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. A terra tremeu, pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então percebe, irmãos, este é o novo caminho que o próprio Senhor Jesus separou para nós, o sacrifício de um novo caminho que nos leva diretamente a Deus. É por isso que o crente, quando ele está em comunhão com o Senhor, a igreja, quando está em comunhão viva com o Senhor, ele ora direto, ele não reza. A diferença da reza e da oração é que a reza é uma repetição. É uma repetição contínua, muitas vezes. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Mas quando orardes, dizei: Pai nosso. Aí ele ensina, dá um modelo. Não é para que você repita aquilo, mas aquilo é o modelo de oração. Então, irmãos, como é que eu faço para reter e manter firme na fé? Aproximando-se de Deus, entendendo que o sacrifício de Cristo abriu esse acesso com o qual eu posso me comunicar diretamente com Ele. Ele é o nosso sumo e grande sacerdote. O sacerdote, como eu falei, ele fazia oferta pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas o Senhor Jesus, ele entregando-se uma única vez, o seu sacrifício perfeito fez expiação por todos nós. Então a gente vê aqui que ele é o nosso grande sacerdote sobre a casa de Deus, que diz o versículo 21, diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A carta aos Hebreus é interessante, irmãos, que ela fala sobre a superioridade de Jesus em muitos aspectos. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Abraão, ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior aos sacerdotes, sabe? Ele é superior a tudo, porque é como a própria palavra de Deus diz, porque tudo vem dele e para ele é que essas coisas existem. Então ele é o nosso grande sumo sacerdote. Cristo, ele intercede por nós, garantindo que nós possamos chegar a Deus com confiança. É o que nos fala esse versículo 21. E nos convida a nos aproximarmos com o coração como? Sincero. Aproximar, diz aqui o versículo 22, cheguemo-nos
com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. É aqueles rituais que existiam, tudo aquilo ali, na velha aliança, apontava para Cristo, para o seu ministério, para o seu sacrifício, para a salvação que ele veio trazer. Então, isso que é interessante que nós entendamos, aproximar com um coração sincero, irmãos. Lá em Josué, Josué 24, no versículo 14, Josué ele vai perceber que o povo não era muito bem firme naquilo que diziam crer, não. É por isso que ele vai dizer assim ao povo: agora, pois, quando ele chamou o povo para renovar o pacto, como hoje, queremos que, se você, meu irmão, não tem tido essa fé, necessariamente precisa ter, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, aos deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Joguem fora esses deuses, joguem fora a idolatria, joguem fora aquilo que você sabe que está tomando o lugar de Deus na sua vida, e servir a Deus com sinceridade e com verdade. Isso aqui é difícil muitas vezes, porque aquilo que nos agrada, aquilo que nos apraz, está muito longe, às vezes, irmãos, daquilo que agrada a Deus. O Senhor Jesus falou: não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir Deus e as materialidades dessa existência, porque isso faz com que você tire o lugar central de Deus na sua vida. Sabe, você deixa de ter aquela relação verdadeira que realmente você precisa ter com Deus. Quando a gente entende que alguém está vivendo uma vida de comunhão sincera e verdadeira com Deus, essa pessoa vai demonstrar isso na maneira de ser, na maneira de falar, na oração. A pessoa ora. E a pessoa chega a ser uma pessoa admirável quando alguém fala: poxa, eu quero orar, eu quero saber conversar com Deus. E a pessoa vai desenvolver isso a partir do que ela ouve, a partir do que ela vê, a partir do que ela lê. Irmãos, você não precisa ser nenhum cátedra, nada disso. Você simplesmente precisa ter o coração de fé verdadeira e busca real de Deus. Então, o primeiro verbo que a gente pode dizer que nos ajuda a reter, a guardar essa fé, é aproximar de Deus. O segundo é manter ou reter manter firme a nossa confissão. Então, irmãos, não é difícil às vezes a pessoa ser firme, né, nas promessas de Jesus, como diz o hino, né? Firme nas promessas, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus. Porque, irmãos, sabemos que as lutas não são fáceis. Era o que estava acontecendo com esses cristãos hebreus, esses cristãos judeus que estavam querendo voltar. Ah, não, acho que essa coisa de Jesus não está muito claro, tipo assim, eu prefiro ficar na minha religião. Isso acontece muito. A pessoa tem uma religião dos pais, da tradição e tal, e aí o que é que acontece? Ela é convidada a aceitar a Jesus, unicamente Jesus, como fez Lutero, né? Somente Jesus, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Para muitas pessoas, somente Deus. Para muitas pessoas é difícil entender que só essas coisas nos bastam e não tantas outras coisas e apetrechos que são acrescentados à fé. Então, para que nós mantenhamos firmes a nossa confiança, versículo 23, assim, retenhamos, né, ou mantenhamos inabalável confissão da nossa esperança, que fiel é aquele que fez a promessa. A esperança, irmãos, ela é como uma âncora. Vocês já viram uma âncora, né? Acho que em desenho pelo menos, né? Mas lá na Praça Marechal Âncora, para quem não sabe, a Praça Marechal Âncora é a Praça 15.
Então, depois que da primeira gestão do Eduardo Paz, eles fizeram uma mudança ali, colocaram uma âncora que é talvez até um pouco maior que esse tablado aqui. Uma coisa assim enorme, de navio. Aquilo ali é lançada lá no fundo do mar. E ela encaixa na areia e fica ali. E como o navio está sobre a água, e a água não é um terreno firme, né? Ele fica balançando, mas enquanto ele está lá, ele fica parado ali. Se ele tivesse consciência, falar, eu sou muito maior que essa âncora, e o que há? Vou sair fora. Ele levaria a âncora facilmente, arrastando, mas não é isso que acontece. Quando ela parar lá embaixo, ou agarrada a uma rocha, ela segura o navio. A fé é como essa âncora que a gente precisa manter no nosso coração, nos solos da nossa alma, né? É a nossa esperança que precisa estar enraizada no Senhor. Então é assim a nossa fé. A fidelidade a Deus, irmãos, como ele fala aqui no versículo, é a fidelidade a Deus no versículo 23. Retenhamos firme, irmãos. Deus é fiel. Em Timóteo, João, 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler aqui de 2, o versículo máximo é o 13, mas se a gente ler de 11 a 13, vai dizer o seguinte, a palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 2, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo, diz assim, fiel é esta palavra, fiel é esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Morremos como? Para esta existência, para uma vida fútil, para não somente este mundo em que estamos inseridos. A vida vai muito além disso. A vida humana não é apenas para o aqui e agora, ela tem um depois. É por isso que quando a gente vai no sepultamento, a gente fica pensando assim, rapaz, e aí? A gente vê que ali está o corpo, mas tem alguém que partiu e que é muito mais do que somente um corpo. E a gente fica questionando onde essa pessoa deve estar, para onde ela partiu. Tanto que a gente fala, fulano partiu, justamente porque a gente não entende que ali foi apenas um fim biológico, ali foi uma separação, que a morte quer dizer separação, uma separação física, separação biológica, é claro, mas também espiritual. Então, é preciso que a gente entenda que se Jesus morreu por mim, logo, eu também devo morrer para essa existência com todos os seus valores, para viver para Ele. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta também aos Coríntios, ele diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Precisamos considerarmos, ele vai dizer, como mortos para o pecado e vivos para com Deus. Mortos para com esse sistema, que é um sistema corrompido, corruptor. Eu estava conversando ainda há pouco aqui com a irmã, a respeito de alguém que estava se gabando de um determinado político ter sido eleito. Aí a irmã falou, poxa, só na sua igreja, na cabeça do teu líder e da TV, é que vocês estão se gabando. Um sujeito que vai à igreja para ganhar o aplauso e o apoio dos fiéis, mas daqui a pouco está lá no centro, ou seja, vivendo e fazendo coisas que a palavra de Deus abomina, irmãos. O crente que faz isso, muitas vezes ele não é só desorientado, não. Ele não sabe que ele não morreu para essa existência. Porque, irmãos, se você... mas o pastor fulano de tal falou que... Meu irmão, o pastor fulano de tal está errado. Meu irmão, você não tem pastor. O nosso pastor supremo é o Senhor Jesus. O pastor é apenas um dentre os iguais que foi chamado para explanar a palavra de Deus e explanar fielmente, porque também, se não explanar a palavra de Deus fielmente,
descarte-o. Se amanhã o pastor chegar aqui e começar a falar coisas que a palavra de Deus não diz, a igreja tem o direito, enquanto igreja democrática e verdadeiramente democrática, pode chegar e falar: pastor, realmente a gente não quer mais que o senhor seja pastor aqui da igreja. O senhor está desalinhado com a palavra de Deus. Como é que o senhor vai apoiar um sujeito que uma hora está no centro, está em várias outras cultos, indo contra aquilo que a palavra de Deus diz, indo contra os princípios que nós acreditamos, porque, irmãos, como nós falamos aqui, nunca iremos apoiar pessoas que são contra os princípios bíblicos. Aquilo que a nossa cultura, como acabei de falar em termos culturais, judaico-cristã, nos ensina: casamento heteronormativo, aborto não, roubalheira na política, principalmente aliança. Isso é aliança, se aliançar com o diabo. Então, irmãos, é isso que nós queremos que os irmãos entendam. E se nós quisermos manter firme a nossa confissão, nós precisamos estar ancorados no Senhor e na sua palavra. A nossa fidelidade a Deus, e como diz aqui esse versículo, voltando aqui, versículo 11: fiel é esta palavra, pois já morremos com ele, também com ele viveremos. E se perseverarmos, que é o objeto da nossa reflexão, com ele também reinaremos. Agora, outra coisa: se o negarmos, também ele nos negará. Esse tipo de postura, ilustrado agora há pouco, é um tipo de postura que mostra que a pessoa está negando a própria fé. E ela fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus, ele permanece fiel a despeito da nossa infidelidade, porque ser fiel faz parte da sua essência, do seu caráter. É por isso que ele permanece fiel. Ele mantém a palavra dele, porque ele é eterno, ele é santo. Então ele não se contradiz como nós, que somos contraditórios, somos pecaminosos. Por isso que a carta de João, que a gente tem falado aqui às quarta-feira, ele tem sacadas assim, irmãos, que nos ensina a perceber coisas claras do Evangelho, coisas claras do Novo Testamento, que muitas vezes passa batido, e por isso você cai em discussões e aceitando coisas que de maneira alguma a palavra de Deus aceita. É muito mais do que uma questão de simples opinião, é uma questão de se estar na verdade ou acolhendo a mentira e se deixando levar pelo engano. E aí ele vai prosseguir: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É só a gente imaginar, irmãos, por exemplo, o marinheiro, em meio a grande tempestade, ele está ali no timão. Timão não é aquele time lá de São Paulo, não. É porque aquele time de São Paulo tem o timão, né, como símbolo. Então ele está ali no timão. Ele não pode deixar o navio ir para a direita ou para a esquerda. Ele precisa permanecer firme, porque ele já tem que a rota estabelecida é aquela. Se ele for para a esquerda ou para a direita, ele pode bater numa rocha, ele pode se afundar, mas ele precisa manter firme. Assim somos também na fé, nós também com a fé. Você não pode ir nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir firme. Nós temos, digamos assim, um curso já, traçado pelo próprio Deus. É isso que a palavra de Deus está nos falando neste versículo 23, parte B. Porque fiel é aquele que faz a promessa. Então, irmãos, este é o segundo verbo, né, da nossa reflexão, que nos diz como nos manter firmes ou reter a fé e nos mantermos firmes nela. É aproximando-nos de Deus e é mantendo
ou manter, ou reter a fé que nos foi outorgada por Cristo. E por fim, o último versículo que este texto nos chama, da carta aos Hebreus, está no versículo 24 a 25. Ele diz assim, é o verbo considerar. Considerar. No versículo 24, ele vai dizer assim, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Devemos entender o seguinte, irmãos, que as boas obras não nos salvam, mas somos salvos para as boas obras. Ninguém é salvo porque fez alguma coisa e, portanto, merece, eu fiz isso, mereço, não. O mérito é da cruz de Cristo. É Ele que nos abriu o mais novo e perfeito caminho. O mérito é dele. Quando você tenta achar que você tem méritos diante de Deus, aí é que você se engana e não percebe. Como diz lá o profeta Isaías, lá no capítulo, João, 66, deixa eu chegar lá, versículo 4. Se você chegar primeiro que eu, não estou conseguindo ler lá, senão eu diria. Talvez não seja este, olhando aí eu consigo me corrigir para que nós leamos. É o 64 mesmo, versículo 6. 64. Não existe mérito humano, irmãos. Diz assim, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrasta. Então percebe? Não é por méritos nossos, mas pelo mérito da cruz. Isso pode até aparecer, como dizem alguns, e já vamos pregar sobre isso, né, irmãos? Uma pregação, e hoje nós falávamos isso aqui de manhã, que existem estruturas filosóficas, né, ideológicas, para desmerecer a fé cristã, por dizer que o cristianismo é uma religião, como dizia Nietzsche, né, que tem uma falsa humildade. Não vou dizer que também isso não aconteça, mas longe de ser isso. Muitas pessoas falam, o meu Deus não é... Eu vi uma vez até uma apresentadora falando, e até uma deputada, né? Engraçada aquela deputada. Fala assim, não, o Deus que eu sirvo não é Deus de amor, tá? Não é isso aí que você está falando, não. Deus é amor, mas o amor de Deus é um amor justo. E a palavra de Deus diz aqui, o amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. A pessoa pensar que porque Deus é amor, ele aceita tapa na cara, chute e tal, não é assim. Isso aí já foi quando o Senhor Jesus sofreu soco, cusparada, escárnio, chicotada. Isso aí já foi. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Quando a gente faz as coisas com amor, nós não queremos que, por exemplo, alguém que cria seus filhos, quer criar seus filhos com amor, com sabedoria, com verdadeira instrução, não quer permitir que aquele amiguinho que não tem instrução, ou que é um mau companheiro, né? Muitas vezes, por causa de um lar dividido, uma série de situações, a gente fala, fulano, não é bom você andar com fulano, porque ele pensa diferente. Outro exemplo é quando você faz uma festa para acolher seus amigos, seus parentes, pessoas da sua consideração, e vem o penetra, né? Aí o penetra tem que ser tirado. Eu já corri como penetra, irmão, e não é fácil, né? Você vai penetrar na festa dos outros, chegar de fininho para querer, né, comer do bom e do melhor. Opa, quem te chamou aqui? Quem é você? Se você não sair, você vai ser colocado para fora
Então, o amor de Deus não cabe injustiça, não cabe esse tipo de situação em que hoje existem pessoas e pensamentos muito bem estruturados para desmerecer o cristianismo, desmerecer a fé. Algumas coisas, ainda que sejam verdadeiras, mas na boca de pessoas assim são grandes mentiras. Um cristão, ele pode até, vivendo em comunhão com o Senhor e tal, na igreja, íntegro, ele pode até fazer uma avaliação e denotar que realmente, olha, aquilo ali, em relação a outro irmão, mas uma pessoa que não tem qualquer vivência cristã, pelo contrário, repudia o cristianismo, vir querer ensinar em cristianismo para quem é cristão, é uma piada, irmãos, mas isso existe. É como eu falei, né, nesse jogo de política. Enfim, irmãos, nós precisamos nos considerar uns aos outros, diz aqui a palavra de Deus, para nos motivar, diz aqui, ao amor e às boas obras. E essas boas obras não são obras para a salvação, mas são obras de salvação. É diferente. E o autor está falando isso aqui. A vida cristã, irmãos, ela não é vivida de forma isolada, mas em comunidade. Nós devemos encorajar uns aos outros. É por isso que existe o culto regular. Existem, como nós falamos aqui, o culto administrativo, o culto regular. Existe o trabalho cristão, e eu até tenho que pedir, depois eu vou pedir à irmã Monique, ao irmão Michel, que a gente está orando aqui, porque hoje, né, pelo menos, hoje foram os que puderam estar conosco na evangelização. Então a gente precisa entender isso, que a igreja precisa entender que evangelizar faz parte também, irmãos. Né? De lá fora, estender a mão com folheto e a pessoa falando, obrigado, não quer, tudo bem. Uns aceitam, até pedem, tem aqueles que pedem, que gostam, tem os que rejeitam, tem lares que poderão abrir as portas, como já aconteceram. Nós não podemos nos manter os mesmos apenas, né? Nós precisamos sair, então nós precisamos nos considerar isso, irmãos, estimular. Lá em Atos 2:42, a palavra de Deus vai nos dizer que nos primórdios da igreja, coloca aí, João, Atos 2, eu vou tentar achar aqui o versículo para que eu também possa ler, diz assim, eu vou ler o 46 e 47, João, desculpa, né? Eu tenho um 42, né? Eu vou ler o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a prática da igreja primitiva. E ele fala assim, todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Está vendo que lindo? Não era assim, cada um vivia a sua vida para o seu lado, não, eles queriam estar juntos. Claro, era um momento histórico diferente. Ali era uma outra situação, mas aqui está assim para nós o modelo de uma igreja. E ele vai dizer assim, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Irmãos, nós precisamos nos considerar, entender que nós temos um propósito comum, não somente de cultuar a Deus e tal, nos ver, mas também de fazer com que o número de discípulos possam crescer. Nós precisamos, como diz esse texto, não deixar de congregar, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Os crentes hebreus estavam deixando por causa de pressões internas. Talvez algum falava assim, isso não tem nada a ver, né? Trazendo para o nosso linguajar. Eu vou voltar à minha velha religião. Isso aí de Jesus, acho que isso não cola, não vai emplacar na vida deles, como não emplaca nas pessoas hoje em dia. Para muita gente, mente estruturado, é alguma coisa que não só está na cabeça de uns, não, é como que fosse um pensamento
que paira, que vai fluindo, e as pessoas vão como que puxando para si e crendo nessas lorotas satânicas. A comunhão com os outros crentes, irmãos, é essencial para manter a fé viva e vibrante. É só quando nós nos encontramos que nós nos alegramos, nós conversamos, que nós procuramos manter a fé em comum, o conhecimento. Precisamos também que nós nos exortemos mutuamente, como diz esse texto, e não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, olha bem, animando uns aos outros, como tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O dia do Senhor, eu creio assim, é um dia que não está muito distante. Quando a gente faz uma leitura geral assim do mundo, do que acontece, do que está por acontecer, não é por causa de catástrofe climática, como diz aí a indústria catastrofista, não. É mais por causa do jeito político, que as coisas vão... A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo vai falar, quando todos disserem paz, paz, aí virá repentina destruição. Está mais para quando as coisas estiverem para um aparente melhor, né? Eu fico imaginando assim, uma grande confraternização mundial, igual quando acontece em Copa do Mundo, outros eventos, né? Quando as pessoas menos imaginarem, porque está tudo muito bem, quem sabe o comunismo deixa de existir enquanto religião que oprime a fé cristã, como acontece na Nicarágua, os Ortegas, os Maduros, os Lulas da vida, né, irmãos? Como ele diz aí, que o Estado tem que ser laico, claro, e a gente concorda. Mas não é laico para ser anticristão, não. Deixa as religiões fluírem. Deixem. O dia de Cristo há de revelar. Então, é quando todo mundo estiver assim pensando que está tudo certo, aqui é o paraíso, é que virá repentina destruição, porque será um tudo bem sem Deus. E é para isso que o mundo tem caminhado. Por isso que nós precisamos nos estimular, irmãos, uns aos outros, para que nós não venhamos cair nessa esparrela de que o final do mundo é uma catástrofe mundial e que os cientistas climatológicos é que estão certos. Muito longe disso, irmãos. Nós precisamos nos estimular, porque um braseiro só mantém uma brasa viva enquanto ela está ali. Se a gente tirar aquela brasa, ela tende a apagar. Se também acontece com o cristão que se isola da comunhão, ele vai esfriando. Nós precisamos estar juntos, manter a chama da fé acesa, irmãos. Então, concluindo, irmãos, para manter-nos na fé, é preciso não apenas, né, não é um ato, digamos assim, individual, mas é um ato coletivo. Manter-se firme na fé não é um ato assim, de eu comigo, não. Não existe essa coisa do desigrejado. Você tem que estar na coletividade, tem que estar na comunhão. Porque é natural. Se você torce para um time, você vai para a torcida daquele time, você quer conversar com as pessoas que torcem para aquele time e tal. E se para time é isso, na fé é a mesma coisa. Só que é algo mais profundo, é algo que traz vida, é algo que te dá verdadeira esperança, é algo que te projeta para a eternidade. Nós precisamos imaginar, não ter certeza de que esse mundo há de passar. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz isso, que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E para que isso seja uma verdade também que habita em mim, que entranha em mim, eu preciso entender que eu preciso estar em comunhão com aqueles que também assim
foram alcançados pela fé. Devemos nos aproximar de Deus com confiança, reter a nossa esperança com firmeza e cuidar uns dos outros, estimulando-nos ao amor e a boas obras. Quando permanecemos, irmãos, firmes em nossa fé, em nossa confissão, sabemos que não estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. Eu me lembro aqui agora, puxando um testemunho, né? Da parente da Neiva lá, que ia para a igreja bem de madrugada. Aí eu falo de novo, olha só o exemplo, que isso aqui é exemplo para nós, tá? Essa moça, essa irmã, ela mora lá em Conselheiro, como é que é o nome lá da Comendador Soares. Ela hoje é professora de escola bíblica. Nunca foi ao colégio, não sabia ler, no entanto, creu em Jesus. Como ia para a igreja, escola bíblica dominical. A igreja precisa entender que escola bíblica dominical não é apenas uma opção. Você precisa entender que é uma coisa que vai te alimentar.